Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa página do YouTube. Meu nome é Rodolfo Bach e bom te ver aqui. No vídeo de hoje, nós vamos comentar de um tema que é muito cobrado em prova, seja de concurso público, seja de exame de ordem, até mesmo para advocacia privada, que é o procedimento comum ordinário. Te convido até você ver aqui embaixo nossos outros dois vídeos acerca dos outros dois procedimentos ligados ao procedimento comum. O procedimento comum trabalhista é dividido em três espécies. Procedimento comum sumário ou dissídio de alçada exclusiva das varas. Dentro do procedimento comum nós temos procedimento comum chamado de sumaríssimo e o último procedimento que a gente vai ver agora, procedimento comum ordinário. O procedimento comum sumário, nós vimos, ou dissídio de alçada, ele está no artigo 2º da Lei 5584 de 70. Já o procedimento sumaríssimo está entre os artigos 852-A a 852-I da CLT. Já o procedimento comum ordinário está espargido, está espalhado pelo texto da CLT. Ele inicia, propriamente, no artigo 840, que vai tratar da petição inicial. Na petição inicial trabalhista, lá para 840, ela poderá ser verbal ou por escrito. Diz a CLT no 840, dentre outros requisitos, o endereçamento, a breve suma dos fatos que resulte o pedido, a qualificação das partes. Nós temos um item que causa ainda grande divergência e discussão, que é o artigo 840, parágrafo 1º, na sua parte quase que final, que diz o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. O que é isso? Quando fala CLT indicação do seu valor, pode parecer inicialmente que isso exige uma planilha de cálculo, ou seja, que o advogado tem que fazer uma planilha de cálculo para anexar com a petição inicial. Não. Como assim? Há duas interpretações. A primeira interpretação é como eu acabei de falar, ou seja, deverá o advogado pedir ser certo, determinado com indicação do seu valor. Deveria montar uma planilha, lá contendo os valores de cada pedido, numa liquidação. A outra interpretação é em sentido oposto, de que bastaria uma mera estimativa, ou seja, que o advogado estime valores para aquele pedido. Hoje, nesse dia, outubro de 2022, o entendimento que prevalece é o segundo entendimento. O primeiro entendimento já teve sua grande aplicação, destaco um professor que eu gosto muito, desembargador, o TT da 5ª Região, doutor Idilton Meirelles, que defende essa tese, eu super respeito, ele traz argumentos interessantes para essa tese. Por outro lado, a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária do TST, na instrução normativa número 41, artigo 12, parágrafo 2º, irá dizer que basta uma mera estimativa, ou seja, basta que eu estime valores. Contudo, instrução normativa 41, artigo 12, parágrafo 2º. Contudo, o TST fala o seguinte: se o advogado liquidar os pedidos, ou seja, se o advogado fizer uma liquidação de pedidos, essa liquidação vinculará o juízo. Como assim, Rodolfo? Essa liquidação, de acordo com o TST, vinculará o juízo. Ou seja, hoje o TST entende o seguinte: artigo 12, parágrafo 2º, normativa 41, que baixa na estimativa. Contudo, se a parte liquidar a petição inicial, ou seja, para fazer uma liquidação, e não fizer qualquer ressalva, o TST diz que, neste caso, o juízo vai ficar adstrito, vai ficar preso aos valores que foram pedidos. Ou seja, se a parte alegar valor de R$50 mil para as horas extras, o juízo fica vinculado aos R$50 mil para fim de horas extras. Logo, se a sentença fixar valor superior, ela não vai poder, porque vai ficar vinculada ao limite do que foi estabelecido. Ou seja, repetindo, se a parte fizer uma liquidação, planilha, e não falar que só fez só para fim de 840, parágrafo 1º, o juízo vai ficar vinculado, limitado ao que foi planilhado. Além disso, diz o 841 que a parte será notificada para no interstício de 5 dias entre o recebimento da notificação e a data da audiência, ser designada essa audiência, ou seja, o réu vai ser notificado inicialmente. O que é a notificação inicial? É o que a gente diz lá no processo civil de citação do réu.
Só que aqui no processo de trabalho, pelo 841, o réu é notificado. E entre o recebimento da notificação e a data da audiência, deve haver um interregno, um lapso de 5 dias. Contudo, se for para a Fazenda Pública, nos termos do Decreto-Lei 779 de 69, neste caso, o prazo será de 20 dias. E por quê? Porque diz o Decreto-Lei que esse prazo de 5 será multiplicado por 4. Lê-se o quádruplo do prazo. Se é o quádruplo do prazo, 5 vezes 4, 20. Além disso, diz a própria CLT, no 844, além disso, 843 fala de quem pode representar as partes. O trabalhador pode ser representado por outro trabalhador de mesma categoria ou pelo seu sindicato. E o réu poderá ser representado por preposto. Não há mais a exigência de que o preposto tenha que ser empregado. Nós temos lá da súmula 377. Tá? Não há mais essa exigência. Contudo, o preposto tem que saber dos fatos. Nós temos o 843, parágrafo 1º e parágrafo 3º. Já o 844, tudo uma corrida aqui para não ficar tão longo o nosso vídeo. Já o 844 vai falar da audiência una. A CLT presume a audiência una. Então o que ela vai dizer? Se na audiência una o autor não foi, é falta de interesse processual. O processo será extinto sem julgamento de mérito, o que a CLT usa de expressão muito vinculada à ideia de quando a Justiça do Trabalho integrava a instância administrativa do Ministério do Trabalho, o processo será arquivado. Mas, obviamente, você vai entender extinção do processo sem julgamento de mérito. E o réu? Réu, caso não compareça à audiência, ele será revel e confesso. Por que revel e confesso, Rodolfo? Essa confissão é a contumácia, é o descumprimento de uma ordem judicial. E essa aqui é a revelia, que é a ausência de defesa. Mas, Rodolfo, não posso protocolar a defesa pelo PJE? Está lá no 841? Posso, mas o ato de defesa no processo de trabalho, até por ser um procedimento audiencista, cujos princípios que se aplicam são celeridade, simplicidade, oralidade, no processo de trabalho, nós entendemos que o ato de defesa se aperfeiçoa com a presença das partes. Falo isso por quê? Porque para fins da aula do 844. No entanto, olha como é que a coisa é meio complicada. A CLT com a forma trabalhista foi alterada no 844, parágrafo 5º. E aí, o 854, parágrafo 5º, fala exatamente da situação do réu, que protocola a defesa, mas o réu em si não vai à audiência, vai só ao seu advogado. Pelo 854, parágrafo 5º, o juiz tem que admitir a defesa. Então, a doutrina fala, olha, que nesse caso eu não poderia falar em revelia, porque a defesa já está nos autos. Tá? Mas o ato de defesa em si no processo de trabalho se aperfeiçoa com a apresentação da defesa e a presença da parte da audiência. Entendo eu, então a doutrina fala que quando a CLT foi mudada no parágrafo 5º, deveria ter sido alterada também a caput, para trazer que nessa hipótese, ou seja, defesa protocolada com advogado e audiência, não deveria se falar em revelia, apenas no máximo eventual confissão decorrente da ausência da parte à audiência. Mas revelia, eu não poderia falar nessa hipótese. Tá? Além disso, nós temos que analisar o próprio 846, que vai trazer que, aberta a audiência, o juiz irá propor a conciliação. Logo após isso, será feita a leitura da petição inicial, poderá ser dispensada. Tá? Se não houver, aberta a audiência, o juiz vai propor a conciliação. Não havendo acordo, aí será feita a leitura da petição inicial. Caso haja acordo, será homologado através de sentença irrecorrível, lá pelo 831. Se não houver acordo, a audiência prossegue. Leitura da petição inicial, apresentação da defesa lá pelo 847, oral por 20 minutos, a defesa oral, mesmo no sistema PJE, processo judicial eletrônico, a defesa ainda é possível se apresentar de maneira verbal ou por escrito, pelo sistema PJE, defesa por escrito pelo PJE, lá pelo 841, parágrafo 3º. Tá? Depois disso, Rodolfo, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação, leitura da petição inicial, apresentou a petição inicial, defesa, oral por escrito. Após isso, depoimentos pessoais. Aqui, o 848, ele usa uma expressão equivocada, ele fala interrogatório. Há uma diferença técnica entre interrogatório e depoimento.
O interrogatório é para esclarecer fatos, que pode ocorrer esse interrogatório ao longo da audiência. Contudo, o depoimento pessoal é uma fase, até brinco com meus alunos, é uma fase dentro do videogame, é uma etapa dentro da audiência. Então, ele é dentro da fase de prova oral. Então, depoimento pessoal é uma coisa, interrogatório é outra. Depoimento pessoal do autor e do réu. Logo após, testemunhas do autor e do réu. Lembrando que aqui as nossas testemunhas são no máximo de até 3. Lá pelo 825, 845, comparecerão independentemente de intimação. Além disso, então, 3 testemunhas para cada parte. 3 testemunhas para o autor, 3 testemunhas para o réu. Logo após, peritos e assistentes técnicos, caso tenha perícia, prova pericial. Após, depois de tudo isso, razões finais orais, pelo 850, no prazo máximo de 10 minutos para cada parte. 10 minutos para cada parte. Depois das razões finais orais, a segunda tentativa de conciliação. Lembrando que a segunda tentativa de conciliação ela é mais importante do que a primeira. Porque na segunda, tecnicamente, o juiz já está com a sentença pronta na cabeça dele. Se ele vai dar as horas extras, se ele vai negar o acúmulo de função, se ele vai negar o dano moral, ele já está a sentença pronta na cabeça dele. Então, por causa disso, entende a doutrina que a ausência da primeira tentativa de conciliação é suprida pela presença da segunda tentativa. Mas a ausência da segunda tentativa de conciliação não é suprida pela presença da primeira tentativa. Beleza? Após as razões finais orais e após a última tentativa de conciliação, sentença. Isso mesmo. O último ato da audiência é a sentença. Lá pelo 852. Lembrando que se o réu não comparecer à audiência, urna, for réu, confesso, ele mesmo assim será notificado da sentença. É uma exceção àquela regra lá do processo civil. Se o réu, não tiver advogado nos autos, os prazos correrão dependente de intimação. Aqui não. Aqui ele será intimado, melhor dizendo, notificado da sentença. E aqui, cuidado. A notificação, a mesma notificação que o réu fica sabendo que o processo é movido contra ele, nós chamamos de notificação inicial. Essa segunda notificação nós chamamos apenas de notificação ou intimação. Isso é feito via 841, parágrafo 1º, ou seja, carta. Tá? Até uma determinação agora do TRT2, segunda região, só essa semana, voltando à carta registrada. Por quê? Porque a carta registrada tem como se acompanhar o recebimento, ou seja, se aquele que recebeu realmente é naquele endereço, naquele local, porque muitas vezes com a carta simples, né, que é o chamado sistema e-carta, isso vem causando muitos problemas, muita discussão na Justiça do Trabalho. Mas isso ele tem que ser a notificação postal com registro, com franquia, com registro, a famosa carta registrada. Com isso, pessoal, ficou até um vídeo muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Nós comentamos um pouquinho, bem a passão, óbvio, tem muito mais detalhes, né? Tem a questão de quando haverá revelia, mas não haverá os efeitos da confissão, que é o 144, parágrafo 4º, e outras situações, mas que só que eu fazer esse vídeo fechando o procedimento como ordinário, lembrando que nós já vimos, e aqui embaixo eu coloquei o link dos vídeos acerca do procedimento comum sumário ou dissídio de alçada exclusiva das varas, e o procedimento comum, que a gente chama de sumaríssimo. Lembrando que são 3 espécies. Espero de verdade que você tenha gostado do nosso vídeo. Muitíssimo obrigado. Se você não segue a gente, só clicar aqui embaixo para se inscrever. Temos vários e vários outros vídeos, tá bom? É isso, galera. Um grande abraço e até a próxima.